Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Muito obrigado por nos acompanhar. Muito obrigado por já estar aí, né? Fico muito feliz de cada um de vocês que diariamente acessam o canal, você que diariamente chega aqui para juntos estudarmos a Bíblia. Afinal de contas, é por você que nós estamos aqui todas as manhãs. Eu digo manhãs porque esse vídeo entra no ar às 6 horas da manhã. Mas você que me acompanha em qualquer horário, que Deus abençoe a sua vida, que você possa, junto comigo aqui, aprender um pouco mais da Palavra de Deus. E o convite que eu faço agora é para que você me acompanhe em mais um estudo. Vamos juntos! Hoje nós vamos ler o versículo 2 do capítulo 15. A gente está falando um pouquinho sobre uma discussão que surgiu ali em Jerusalém, face a alguns judaizantes que estavam ali no meio da igreja querendo complicar, eu vou usar essa expressão, o plano da salvação, querendo colocar a prática, a observância da lei junto com a obra da salvação, e entre elas, de forma mais contundente, a circuncisão. Então eles fazem um concílio, uma reunião, um encontro, para deliberarem, para conversarem sobre assuntos pertinentes à igreja, um assunto extremamente importante. E eu quero ler o versículo 2, depois a gente fala um pouquinho mais, capítulo 15, verso 2, diz assim: tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Acontece ali um debate bem caloroso, não é? O evangelho estava sendo atacado de forma frontal, então surge entre eles um debate bem forte. O Werner Bohr, ele mostra que Lucas emprega o termo grego stasis ou sedição no seu original, para descrever essa ferrenha controvérsia que estava acontecendo entre eles ali. E essa contenda se torna exacerbada justamente porque cada um acreditava de forma bem límpida estar com a razão. E ninguém abria mão e ninguém estava disposto a ouvir os argumentos de ninguém. E Paulo e Barnabé então enfrentam esses falsos mestres. Eles não aceitam essa imposição desta heresia. E Paulo e Barnabé defendem de forma muito firme, com todo o vigor, a verdade bíblica, a doutrina da salvação, única e exclusivamente em Cristo Jesus. O que estava em jogo aqui não era uma questão lateral, uma questão secundária, mas o que estava em jogo aqui era a própria essência do cristianismo. E então surge essa situação. Esses fariseus, e eu gosto sempre de lembrar, esse fato que nós estamos narrando aqui foi comentado por Paulo lá na Epístola aos Gálatas, e lá em Gálatas, no capítulo 2, versículo 4, Paulo chama esses fariseus aqui de falsos irmãos. Eles estavam agindo ali de forma muito séria o que eles estavam fazendo. Eles estavam fazendo da circuncisão uma condição necessária para a salvação. A pessoa podia aceitar Cristo como Salvador, arrepender de seus pecados, mas segundo eles, se não fizessem a circuncisão, a salvação não valia, não seria salvo. Diziam aos convertidos gentios que a fé em Cristo não era suficiente para a salvação. Eles diziam que os gentios deviam acrescentar a circuncisão, deviam colocar a observância da lei junto com a fé. Em outras palavras, eles precisavam permitir que Moisés completasse a obra da cruz, que Jesus havia começado lá na cruz, que a lei precisava complementar, que o evangelho precisava ser complementado com as obras da lei. Então o que estava em jogo aqui era o caminho da salvação. O evangelho estava sendo questionado aqui em Atos capítulo 14, 15. Os fundamentos básicos da fé cristã estavam sendo minados.
Para John Stott não eram práticas culturais apenas que estavam sendo colocadas aqui, mas a verdade do Evangelho. O que estava em jogo era o futuro da igreja. Esses falsos irmãos fariseus, chamados por Paulo, eles também mentiram. Eu não sei se você lembra, nós falamos, eles chegaram em Antioquia afirmando que eles tinham ido lá enviados por Tiago. Gálatas 2:12. Mas no concílio, na reunião que eles estavam fazendo aqui, fica claro que esses embaixadores do judaísmo, eles haviam ido a Antioquia por conta própria. Eles não foram enviados por ninguém. Eles foram sem nenhuma autorização, diz lá no versículo 24 do capítulo 15. Estavam mentindo também. E essa era a forma que eles estavam agindo. E Paulo e Barnabé enfrentam de forma vigorosa, firme, esses irmãos que estavam agindo de forma mentirosa. Sabe, irmãos, o que diz respeito à obra da salvação, a suficiência da cruz de Cristo, nós precisamos ser muito firmes em relação a isso. Não se questiona e não se abre mão em nem um centímetro da suficiência da cruz de Cristo para a salvação. Você já deve ter ouvido muitas coisas hoje ainda que questionam a suficiência da cruz. Mesmo aqueles que não acreditam e que estão de casa em casa, dizendo que Jesus não era o Filho de Deus, o Salvador, que a obra da cruz não era suficiente para a nossa salvação, e eles dizem acreditar em Deus e se dizem testemunhas desse Deus, mas eles diminuem Cristo. E eles estão nas ruas, batendo de porta em porta. E eu fico triste quando eu vejo muitos cristãos abrindo a porta das suas casas para ouvir essas pessoas que chegam com a sua conversa suave, chegam ali com a sua pastinha preta na mão, e tem muita gente parando para ouvir. Pessoas que estão diminuindo a obra de Cristo na cruz. Confesso para vocês e oriento os irmãos que reúnem conosco, não receba esse pessoal em casa. Bateu no seu portão, muito obrigado, eu já conheço Cristo como meu Salvador, eu já tenho minha fé nele, não precisa ouvir. Porque eles estão diminuindo a suficiência da obra da cruz do Calvário. E da forma que Paulo e Barnabé defenderam firmemente isso aqui, nós não podemos deixar ser contaminado com essas ideias. Ah, Paulo, mas eu vou ser grosseiro, eu vou ser mal educado. Não, você não precisa ser mal educado. Você pode dizer não, obrigado, não quero te ouvir agora. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Me preocupa muito quando eu vejo irmãos e irmãs que conhecem Cristo como Salvador parando para ouvir, mas eles estão falando de Deus, eles estão com a Bíblia na mão. Que Bíblia? Que tradução da Bíblia? É algo sério. Desde aqueles que também estão aí nas cidades pregando que você tem que guardar um dia da semana para ser salvo, que você não guardar determinado dia. Ah, mas o sábado foi deixado e você tem que guardar o sábado, e usam seus argumentos para anexar a prática, hoje não da circuncisão, mas da guarda de um dia para a salvação. E como já vi alguns afirmando que se você não guardar esse dia da semana, você não é salvo. Nós precisamos estar atentos a esses ensinamentos. Paulo e Barnabé não debruçaram, enfrentaram de forma forte esses falsos irmãos para que hoje as pessoas estivessem agregando costumes de guardar um dia da semana como dia sagrado. Se você nesse dia você não pode fazer nada porque esse dia, e muitos dizem, se você não guardar esse dia você nem é salvo. Muitos hoje chegam a um absurdo que eu ouvi, e eu estou falando coisas que eu ouvi dos líderes, né? Dizer que se você não der o seu dízimo, você não é salvo. Você não vai entrar no céu se você não der o dízimo. Como se o dízimo ele fosse parte integrante da obra de salvação. Que heresia! Que coisa!
Está falando de um dízimo lá do Velho Testamento, uma coisa que nós estamos hoje em Cristo, a obra da salvação que desfrutamos hoje, ela foi conquistada lá na cruz. A cruz de Cristo é suficiente para a nossa salvação. E, irmãos, eu fico assustado em ver como hoje cristãos se deixando levar por esses ensinamentos e homens como Paulo e Barnabé aqui no passado, enfrentando luta ferrenha, batalhas dificílimas, para que eu e você hoje pudéssemos crer em Cristo e entender e desfrutar da salvação só pela cruz. E muitos crentes hoje enveredando por essas coisas por aí. Se você não estiver em determinada igreja, você não é salvo. Né? Vamos também ouvir. Salvação só na igreja tal e tal e tal. A salvação, ela é suficiente na obra da cruz de Cristo Jesus. E só. Nada além do sangue, como nós cantamos. Nada além da cruz. Não precisa de uma tradição, de uma prática, de um costume, de boas obras, de nada além do que Cristo realizou na cruz do Calvário. Não tem nenhuma outra pessoa no meio para essa salvação. O único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. A única forma de salvação é crer nele como Salvador. Isso é suficiente. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus fortaleça a sua fé e que nós tenhamos sabedoria para não parar e ficar ouvindo certas coisas que apenas desonram, diminuem a obra da cruz. Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar em mais um estudo.